Olá! A arte de analisar a si mesmo, examinar a si mesmo, julgar a si mesmo é um desafio. Por que será? Antes de irmos para o vídeo, quero convidar você a compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e deixar aí no rodapé os seus comentários. Não esqueça, se você estiver assistindo através dos vídeos curtos, desce lá nos comentários e você verá o link do canal, ou melhor, do vídeo completo. Mas se você já estiver diretamente no vídeo, prossiga. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sabe, se tem uma coisa em que o ser humano é especialista, quase um superpoder, é a capacidade de analisar o comportamento de todo mundo. A gente é craque em diagnosticar os problemas dos outros, os defeitos do colega de trabalho, as falhas no relacionamento do vizinho. Mas tem uma pessoa que quase sempre escapa desse nosso radar afiado. E é exatamente sobre essa pessoa que a gente vai conversar hoje. Já pararam para pensar nisso? É sério, parece que a gente tem uma lente de aumento, sabe? Um zoom potentíssimo para as falhas dos outros. Mas quando o espelho vira para a gente, a imagem de repente fica toda embaçada, meio fora de foco. Por que será que isso acontece, hein? Vamos investigar um pouco mais a fundo essa nossa tendência. Então, o ponto de partida é esse. A nossa inclinação natural é focar a lente crítica para fora. É mais fácil, né? Mais confortável. E, vamos ser sinceros, apontar as falhas dos outros às vezes dá uma massageada no ego. E olha que interessante essa ginástica mental que a gente faz. Repara só. Quando outra pessoa discute, ela é o quê? Argumentativa. Agora, quando somos nós discutindo, aí a gente é passional. Se alguém não muda de opinião, é rígido, teimoso. Mas se a gente não muda, é porque temos princípios. É o mesmo comportamento, só que com um nome bem mais bonito, quando é nosso, né? Isso mostra o quanto o nosso olhar pode ser enviesado. E aí essa citação, que vem do material que a gente está analisando, é um soco no estômago, mas no bom sentido. A ideia é a seguinte: se problemas de relacionamento são uma constante na vida de alguém, se o conflito parece seguir a pessoa onde quer que ela vá, talvez, só talvez, o problema não seja o mundo inteiro. Talvez o denominador comum, a causa, seja a própria pessoa. É um pensamento bem desconfortável, eu sei, mas muito poderoso. Tá, então qual é a solução para isso? É a prática de virar essa nossa supercapacidade de análise para dentro. É o que a gente pode chamar de autoexame. E é aí, nesse movimento, que a verdadeira mudança começa a acontecer. O conceito principal que a fonte explora é justamente esse, o autoexame. E olha, não se trata de autocrítica destrutiva, de ficar se martirizando, é mais uma avaliação honesta. É a disciplina de se perguntar, ok, qual é a minha parte nisso tudo? Onde foi que eu poderia ter agido diferente? Quais são os meus verdadeiros motivos por trás dessa atitude? E o autoexame vai muito além de uma análise individualista. Ele tem tudo a ver com o nosso impacto nos outros. Essas perguntas aqui no slide, elas são universais, servem para qualquer ambiente, família, trabalho, grupo de amigos. A análise, no fim das contas, é sobre como as nossas ações afetam o ecossistema social que existe ao nosso redor. E para a gente entender bem essa falha em fazer o autoexame, a fonte nos traz uma história clássica, que funciona como um estudo de caso perfeito desse padrão de comportamento. Vamos dar uma olhada nessa tabela. De um lado, temos o fariseu, que era de um grupo religioso super rigoroso com as regras. O foco da oração dele, os erros dos outros. O estado interno, orgulho, autossuficiência. E o resultado, ele sai exatamente como entrou. Do outro lado, o publicano, um coletor de impostos, geralmente desprezado por todo mundo. O foco dele, o próprio erro. O estado interno, arrependimento. E o resultado, ele sai justificado, transformado. A diferença crucial foi para onde cada um deles apontou a sua lente. E essa frase resume tudo, né? O sujeito tinha um doutorado na vida alheia, mas era um completo analfabeto sobre si mesmo. Esse é o grande perigo de não praticar o autoexame. A gente acaba se tornando um fariseu moderno, completamente cego para as próprias falhas. A fonte que estamos analisando usa uma outra metáfora muito poderosa para descrever essa cegueira seletiva. A da trave no nosso próprio olho. Essa imagem é fantástica, fala por si só. Ela descreve essa nossa tendência de se preocupar demais com um probleminha minúsculo no outro, o mosquito, enquanto a gente ignora um problema gigantesco em nós mesmos, o camelo. É uma questão de proporção e, claro, de hipocrisia. A fonte descreve esse ciclo vicioso. Imagina só o exemplo de um pai que grita com o filho porque ele falou um palavrão, sendo que o próprio pai xinga o tempo todo. Ele está focado no cisco do filho, mas ignora completamente a trave do seu próprio comportamento, que é um problema muito maior, já que ele deveria ser o exemplo, certo? E aí chegamos no ponto crucial.
A hipocrisia simplesmente nos desqualifica. Pensa bem, como é que alguém vai conseguir ajudar outra pessoa a tirar um cisco do olho se tem uma trave de madeira bloqueando a própria visão? A pessoa perde a credibilidade e, mais importante ainda, perde a capacidade de realmente ajudar de verdade. Tudo isso nos leva, então, para um momento final, para uma única pergunta que tem o poder de quebrar esses ciclos e mudar completamente a nossa perspectiva. A cena é super dramática. Uma traição foi anunciada no meio do grupo mais próximo de todos. A reação natural, a nossa reação hoje em dia, provavelmente seria olhar em volta, desconfiar, acusar. Ah, com certeza foi aquele ali. Mas não foi isso que eles fizeram. E aqui está a pergunta que vira o jogo. Em vez de apontar o dedo para fora, cada um deles apontou para dentro. O primeiro instinto não foi de acusação, foi de autoexame. Será que sou eu? Será que eu seria capaz de fazer uma coisa dessas? Eles reconheceram a própria fragilidade. O poder dessa pergunta é imenso. Ela nos move da posição de juiz para a de alguém que busca assumir a própria responsabilidade. Ela nos tira daquele pedestal do orgulho e nos coloca no chão fértil da humildade, que é onde o crescimento de verdade pode acontecer. É a pergunta que pode começar a resolver aquele conflito que, como a gente viu lá no começo, às vezes nos segue por toda a parte. E assim, a análise de hoje nos deixa com este desafio prático. Na próxima vez que uma discussão começar, antes de sair listando todos os erros da outra pessoa, o que aconteceria se a primeira pergunta, feita em silêncio para nós mesmos, fosse: qual é a minha contribuição para essa situação? Essa simples mudança de foco pode ser a chave não só para resolver um conflito, mas para nos tornarmos pessoas melhores.